pessoal, Fábio e Anine hoje. O Fábio é psicólogo da Não Era Amor, então ele também é especialista em relacionamentos abusivos. E o Fábio é terapeuta afirmativo para pessoas LGBT+. Olá, Oi! Ai, que lindo, arrasou! Tudo bem? Joia, e você? Tudo bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você no nosso time. Peça super Prazer. importante. Super importante o assunto de hoje também, Super. né? Já te apresentei. Você quer se apresentar de novo? Não, acho que é isso mesmo, né? Eu sou Fábio, psicólogo clínico, terapeuta da Não Era Amor. Tenho uma trajetória aí desde a graduação, né, de estudos sobre as questões LGBTI+. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamento abusivo e questões LGBTI+. Perfeito. Fábio, hoje eu vou começar com uma pergunta para você, tá? Que eu trouxe minha cola aqui com as perguntas. Bom, queria saber qual que é a prevalência, então, de relacionamentos abusivos em casais do mesmo sexo. O que que você tem para nos dizer sobre isso? Ótima pergunta. Então, a gente vê que é muito comum as pessoas, às vezes, até acharem que não há violência, assim, né? Relacionamento abusivo ou violência doméstica entre casais do mesmo sexo, né? Que, na Uhum. verdade, é um mito. E as pesquisas, né, mostram, assim, que a prevalência varia, mas as pesquisas que a gente encontra são pesquisas muito, digamos assim, iniciais ainda, né? Existem relacionamentos... O relacionamento abusivo ele vem sendo estudado em casais heterossexuais desde a década de 70. Mas entre casais, né, de pessoas do mesmo sexo, a gente está 20 anos atrasados, né? Começou na década de 90. Então, são pesquisas com amostras pequenas, então varia de 12 a 35%, embora as pesquisas apontam que a prevalência muito provavelmente é de fato semelhante à de relacionamentos entre casais heterossexuais, que gira aí em torno Uhum. dos 30%, né, Polly? Ótimo. E o que que você acha, então, o que que as pesquisas dizem, né, e você como especialista identificaria, então, diferença, né? O que que é diferente em um relacionamento abusivo entre pessoas do mesmo sexo e um relacionamento abusivo entre casais Olha, heteronormativos? então, esse é um ponto importante. Em termos da dinâmica do abuso, de como ocorre o relacionamento abusivo, né, se a gente for pensar então em ciclo do abuso, é a mesma coisa, assim, né, fase da tensão, da explosão, lua de mel. Então, assim, em termos de ciclo e dinâmica de abuso, é a mesma coisa, independente da orientação sexual. Isso é Porém, importante, né, frisar, porque as pessoas acham que elas acham que tem muito mais diferença do que semelhanças. Na verdade, eu acho que tem muito mais semelhanças do que diferenças, né? É isso? exatamente, exatamente. As diferenças são, na verdade, poucas, assim, né? Se a gente Uhum. for pensar e que diz um pouco assim de características específicas da população LGBTI+, né, que a gente vai ver atrelando aí a comportamentos de abuso ou dentro das relações abusivas. Então, assim, uma das diferenças principais que as pesquisas mostram é o que chama-se de outing, né, que é quando um membro do casal, o abusador, né, ou a abusadora, num casal de duas mulheres, por exemplo, né, ela utiliza, então, assim, comportamentos homofóbicos mesmo, né, para poder manipular e controlar a vítima. E aí é uma violência comum, né, e aí até procurando dados sobre a prevalência desse tipo de violência, que é o que é ressaltado com maior diferença, ela acontece em principalmente dois momentos, assim, desse relacionamento abusivo. O primeiro momento em que elas acontecem é dentro, de fato, da relação do casal, né? Ou seja, num casal homoafetivo, né, de dois homens, por exemplo, tratar o homem, por exemplo, que é mais afeminado, né, de como se fosse uma pessoa com menos valor na relação, ameaçar que essa pessoa não tem a sua orientação sexual aberta para sua família, para os seus amigos, ameaçar revelar a orientação sexual dessa pessoa, né?
e num casal de mulheres lésbicas a mesma coisa, né? E isso, algo para quem não tem a sua relação, né? A sua orientação sexual, na verdade, é aberta para a sociedade, pode inclusive potencializar o isolamento social, né? Porque essa pessoa pode perder vínculos com as famílias, né? Com amigos, dependendo até o trabalho, né? Então é algo muito comum, mas que vai se funcionar para poder manipular e controlar de forma mais direta, assim, somente as pessoas que não têm a sua orientação sexual assumida e acolhida pela família, né? Por esse círculo familiar. Essa é a principal diferença, né? É o que as pesquisas trazem mais ressaltadamente. E Então a aí a gente gente tem pode. algumas coisas. Desculpa, pode falar. Pode Pode falar. falar. É que eu ia E a falar, gente então, tem. que o que você está falando é que tem um tipo específico de abuso psicológico entre casais do mesmo sexo. Então, ameaçar, fazer chantagem de que vai expor para a sociedade, para colega de trabalho, para a família, que a pessoa, a opção, não, a orientação sexual da pessoa, né? Uhum. E isso é um tipo de ameaça, chantagem, etc. Né? E também acusar o parceiro de ser inferior porque ele é afeminado, porque ele tem mais, eu poderia falar mais traços parecidos com uma mulher ou não? Isso, ótimo. Um ponto importante, assim, vou retomar um pouquinho sua fala e te respondo essa sua pergunta. Tá. É que, assim, esse outing, né, que é o tipo específico de abuso nessas relações, ele vai exatamente do mais explícito, que é aquilo que é mais fácil da gente identificar, né? Por exemplo, ameaçar que vai revelar a orientação sexual do parceiro é algo bem mais explícito, mas vai de coisas sutis também, sabe? Às vezes numa relação, a mulher virar e falar assim, ah, mas você tá parecendo muito homem desse jeito que você tá se vestindo. Ah, mas você não tem nada de feminino, você não se maqueia, você não se cuida, né? Então também são formas mais sutis, né? Que tem aí a homofobia, o preconceito sendo utilizado para manipulação e controle, para rebaixar a autoestima, né? Sim, sim. E aí, os pontos, né, da pergunta que você fez, né, se seriam características mais parecidas com o que seria, assim, de uma mulher, é um ponto importante, assim, porque o que que acontece? Tem uma questão cultural, né, e machista muito forte na base também, né, do abuso e dos relacionamentos abusivos. E dentro da sociedade que a gente vive, tem até uma frase interessante, assim, do Foucault, não sei se eu vou me lembrar dela 100%, Ah, mas eu que lembro. ele fala assim que nós, pessoas, a gente não somos somente produtos da norma, né? Mas que nós reproduzimos essa norma também, né? Então, independente da orientação sexual, e aí por mais desconstruído que, inclusive, as pessoas, né, dessa relação, seja entre duas mulheres ou entre dois homens, sejam, pode acontecer delas reproduzirem papéis, né, do que é, digamos assim, socialmente considerado feminino, e masculino, né? Uhum. Dominador, dominado. E isso é um ponto, inclusive, que a gente traz como estresse de minorias, assim, né? Que a população LGBT, dentro desse contexto machista e sexista, ela internaliza mesmo uma série de crenças desses padrões binários de gênero e de heterossexualidade. De forma inconsciente, elas se reproduzem, assim, né? Na vida dessas pessoas. Então, a gente percebe que o abuso nessas relações está muito atrelado a isso, assim, né? A esse homem, né? Essa visão do masculino como superior ao feminino, né? E então Uhum. acontece violência com o feminino, independente do corpo que ele tá, né? Seja no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher, Eu né? vou Isso repetir vai. essa frase, porque essa frase está anotada aqui como referência Fábio 2020. Galera, presta atenção nessa frase, porque essa frase, ela marcou meu coração o dia que a gente foi conversar antes da live. A violência é com o feminino, independente do corpo que habita. Fábio e Anime 2020. Choquei, tá? E é isso mesmo, assim, né? Se a gente for olhar para a nossa sociedade, o feminino ele é violentado o tempo todo, né? Independente do corpo que ele está, do lugar, né, que ele se manifesta. Então, esse é um ponto muito importante. E isso acontece nas relações homoafetivas, né, entre dois homens ou duas mulheres, porque a gente vive numa cultura machista, né, e a gente está em constante desconstrução desse machismo, e isso vai ser reproduzido, né, por essas pessoas. E Uhum. principalmente em relações abusivas, né, na figura do abusador aí.
Muito importante. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta fizeram bastante lá no Instagram, né, Fábio? É mais difícil de identificar? Eu tenho uma desconfiança aqui da sua resposta, de acordo com o que a gente estuda, mas vamos lá. E aí? É mais difícil de identificar casais do mesmo sexo que estão em relacionamentos abusivos comparados a casais heteronormativos? Ótimo. Então, se a gente for olhar para a nossa cultura, né, tem um ponto muito importante. A violência entre casais do mesmo sexo, eu já falei que ela vem sendo estudada, começou a ser estudada 20 anos depois, né, do que entre casais heterossexuais. Então, assim, vocês, né, pessoal que está assistindo a live aí, já viu alguma política pública, alguma palestra, algo falando sobre relacionamento abusivo entre pessoas do mesmo sexo, né? Hoje é a primeira Então, vez que eu vejo publicamente. e aí tem vários fatores que consideram, assim, para eu poder responder que pode ser bem mais difícil de identificar, sim, né? Porque tem essa ausência de representatividade, né? Não se fala sobre isso, né? Não é uma pauta. Então, essas pessoas, às vezes, elas não têm representação do que é um relacionamento abusivo, homoafetivo, né? Culturalmente é tão reforçado que o relacionamento abusivo é entre, né, um homem e uma mulher, a ponto da gente encontrar poucas pesquisas, então isso se manifesta até na produção científica, né? Então, assim, é bem mais difícil de identificar por esse motivo. As pessoas, às vezes, nem passam na cabeça delas que elas podem estar em um relacionamento abusivo, né, em uma relação homoafetiva. E aí, outro ponto é que a ausência de representatividade, inclusive de relacionamentos tanto abusivos como saudáveis. A gente ainda vê muito pouco isso na mídia, né, e na nossa sociedade como um todo. Então, são pontos que eu trago para poder respaldar o fato de que pode ser bem mais difícil de identificar, sim, né, por causa dessas questões. E aí, somado a isso que eu estou falando, ainda tem um outro ponto muito interessante, assim, da gente poder estar observando. Nessas relações homoafetivas, né, acontece o seguinte, as pessoas, às vezes, passam por abusos, digamos assim, né, um relacionamento meio abusivo, no próprio ambiente familiar. E aí junta a ausência de referência do que é um relacionamento, né, homoafetivo saudável ou do que é um relacionamento homoafetivo abusivo. E ainda, entre aspas, uma naturalização, né, dessa relação abusiva com aquela pessoa dentro do próprio ambiente familiar, um relacionamento que seja abusivo, mas às vezes é uma outra pessoa que tem a mesma orientação sexual que você, e aí ela te aceita, digamos assim, te acolhe, tem momentos bons ali da lua de mel, é bem naturalizado para ela, né? É mais uma relação de abuso e às vezes menos pior do que a que tinha dentro do ambiente familiar. Porque as pessoas LGBTI+, na nossa sociedade são, em termos de índices de violência, a maior índice de violência acontece dentro do ambiente familiar dessas pessoas, né? Então elas vêm com o histórico de passar por relacionamentos abusivos no ambiente familiar, e isso pode ser generalizado aí para esse ambiente da relação amorosa. Muito bom. Quer dizer, péssimo, mas muito interessante. E quem pede mais ajuda, Fábio? Homens ou mulheres? O que você, de acordo com a sua experiência, o que você percebe? Então, as mulheres, elas pedem mais ajuda. Elas pedem mais ajuda, e aí tem vários fatores que, embora o índice geral, né, de homens e mulheres que pedem ajuda comparado a casais heterossexuais é bem baixo, mas as mulheres pedem mais ajuda. Embora elas apresentam, às vezes, também, né, um sentimento assim, de vergonha de pedir ajuda, né, de serem julgadas, mas os homens têm mais dificuldade de pedir ajuda, né? E aí aquele outing, ele pode aparecer, inclusive, né, aquela forma específica de abuso, inclusive no momento em que essa pessoa manifesta que vai pedir ajuda, né? Porque o parceiro pode virar e falar assim, você vai na delegacia fazer uma denúncia e além de, digamos assim, eles não levarem em consideração, ainda vão te chamar de mulherzinha, você está apanhando de um homem, ou está sofrendo violência de um homem, né? E a gente sabe que, né, o judiciário e a polícia ainda é muito machista, muito homofóbico, né? Então, bastante para esse não demandar ajuda, né?
Então, esses são alguns pontos. E as mulheres também podem manifestar esse outing, mas elas tendem a pedir mais ajuda e serem mais acolhidas. Mas as pesquisas mostram que a polícia ela dá muito menos valor à violência sofrida entre dois homens e duas mulheres do que a Uhum, violência entre o casal heterossexual. uhum, sim. E o que você vê assim, em termos de efeitos, danos, impactos da LGBTfobia na vida dessas pessoas, no relacionamento abusivo delas? O que você vê em termos de impactos? Como que você vê isso acontecendo? Ótimo. Então, são relações que podem, às vezes, né? E aí vai depender do caso, né? Da individualidade, mas estou pegando um apanhado mais geral. Relações que, por essas pessoas, às vezes, passarem, né? Por essa relação tóxica, abusiva no ambiente familiar, no caso de pessoas que a família não aceita sua orientação sexual, que não apoia, que não acolhe, elas podem ver, às vezes, né? Uma relação também como uma forma até de sair de casa, assim, né? Encontram um determinado parceiro ou parceira, se apaixona e aí pensam em planos. O parceiro, né, é uma das formas de conseguir, às vezes, sair de casa mais cedo e ter mais liberdade, né? Sofrer menos preconceito nesse ambiente familiar. E aí isso tende a dificultar muito, assim, que essas pessoas saiam do abuso, né? Por causa, às vezes, dessa carência, desse comportamento, assim, de fuga do ambiente familiar, às vezes de aceitarem, né, mais ainda determinados tipos de violência e de relação que Talvez não são falta de tão, rede de apoio também, né? exatamente, não são saudáveis, falta de rede de apoio, né? Porque, como a gente já comentou um pouco, não se vê aparato, assim, né? Não se vê casas de acolhimento, não se vê políticas públicas específicas, não se vê esse tema sendo debatido. A família, às vezes, não vai apoiar, não vai acolher, né? Se essa pessoa for pedir ajuda, então, às vezes, ela não tem nem para quem pedir ajuda, né? Para esse familiar. Um sentimento, às vezes, assim, muito comum de culpa, que a gente observa, assim, é de que essas pessoas, elas querem muito em alguns momentos também construir a relação saudável delas, construir a família delas. É um sentimento de culpa e meio de fracasso de que elas não conseguiram ter uma relação saudável, assim Uhum. como os heterossexuais possuem, sabe? É um sentimento assim que as pessoas relatam bastante, assim, em alguns atendimentos. Então, esse é um ponto também interessante. E aí tem uma questão, né, do isolamento social, que ele tem de ser maior, né? Outras questões que são de estresse de minoria, né? Então, às vezes, essas pessoas, elas têm uma questão de autoestima muito abalada, assim, por causa de todo um histórico de uma sociedade que não aceita quem elas são, de forma geral, né? Então, isso abala a autoestima dessas pessoas. E se tem uma coisa muito importante para todo ser humano é ser aceito, né, de certa forma. Claro. Então, elas, às vezes, buscam essa aceitação nesse relacionamento, inclusive abrindo mão de coisas que são mais importantes para elas. Então a manipulação acaba assim potencializando essa baixa autoestima, né? E que já vem com um pacote, digamos assim, que a gente chamaria de frestas emocionais aí, né? Que vem dessa LGBTI mais fobia da nossa sociedade. Sim. E como é que a gente faz, então, em questão de denúncia, para esse pessoal buscar esse apoio, né? Quais você vê que são os principais obstáculos, as principais barreiras para essas denúncias? Que a gente já falou aqui um pouco do judiciário e ainda uma grande parte da polícia ser machista, homofóbica, etc. Né? E na hora de fazer denúncias, na hora de buscar esse apoio, assim? Ótimo. Então, a questão do preconceito pode, né, de fato, infelizmente, ser algo que aconteça, né? Deve acontecer ainda bastante, infelizmente. Não são incomuns relatos, né, das pessoas sofrerem preconceito, mas, teoricamente, a Lei Maria da Penha, né, ela tem que abarcar, né, esse tipo de violência, independente da orientação sexual das pessoas, né? Então, Uhum. assim, é um ponto, mas a dificuldade dessas pessoas é muito principalmente com relação a esse receio de um julgamento, né, desse preconceito. Então, a gente precisa de
Um ponto, assim, é a rede de apoio, né? Para a pessoa sair de um relacionamento abusivo, ela vai precisar, né? Como a gente já fala bastante aqui no Instagram, de rede de apoio social, né? Às vezes, buscar dependendo do caso, né? Até um advogado também especializado, que não seja um advogado que vai ser machista, que vai ser homofóbico, né? Que inclusive vai estar sensível a esse machismo, a essa homofobia do judiciário, né? Da polícia, para poder auxiliar essas pessoas. Então, esse é um ponto muito importante também, né? De se ressaltar. E a gente tem hoje, assim, né, a criminalização, né, da homofobia na nossa sociedade, né? Sim. Então, a violência homofóbica que acontece nesse tipo de relacionamento também pode ser denunciada, né, mesmo que seja fora, digamos assim, dessa questão, né, de abuso, de violência, de relacionamento abusivo. Mas o principal obstáculo é a manipulação e o abuso que vai vir a escalonar e vai ficar pior quando o parceiro perceber que a pessoa quer sair, que a pessoa vai Isso denunciar. é parecido, isso é igual, né? O término complicado. Então, quem tá chegando agora, vai lá, né, Fábio? Consome nossos vídeos sobre término, ciclo da violência, todo o nosso material no YouTube, todo o nosso material no site, que vai ser tudo muito parecido, tudo muito igual, né? Exatamente. É isso que a dinâmica é a mesma, né? Sim, sim. Mudam algumas coisas mesmo, algumas pequenas especificidades. Então, assim, É as principais interessante, dificuldades. é interessante você falar isso, porque assim, você falou de uma advogada que seja especialista em relacionamentos abusivos e que tem essa visão, né? E que tem essa abertura aí para essas coisas todas. Mas o quanto é importante, além da terapia especializada, né, uma terapia especializada em relacionamentos abusivos com um psicólogo, que é terapeuta afirmativo para LGBT+, tal. Então, além da gente... eu pressiono muito essa tecla dessas mulheres ou dessas pessoas terem acesso a essa terapia especializada, advocacia especializada, mas o quanto é importante a gente ampliar isso para as políticas públicas, treinar a polícia, treinar o judiciário, quanto essas coisas que a gente conversa aqui sempre, né, toda semana, quanto esse tipo de informação tem que chegar a todas as categorias sociais, né? Às vezes a pessoa vai buscar no médico, né? Às vezes é no SUS. Então, como as pessoas têm que, o profissional de qualquer área tem que estar muito bem preparado para não julgar, para não cobrar e saber realmente o que está fazendo. Porque eu sempre vou falar isso. As pessoas que estão em relacionamentos abusivos, as vítimas merecem uma terapia especializada, um psiquiatra que entenda, uma advogada que entenda, um judiciário preparado, uma polícia preparada, uma delegacia preparada, políticas públicas, abrigo, nananana. Porque é muito, faz toda a diferença. É uma intervenção social especializada que faz toda a diferença. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, assim, porque às vezes a gente vê, né, as pessoas julgando que a população LGBT quer, às vezes, privilégio, né? E o que às vezes as pessoas estão pedindo é essa atenção especializada para questões que são diferentes, digamos assim, né? Que são Claro. específicas dessa população. E aí um ponto, assim, né, só para acrescentar na sua fala, é que a terapia afirmativa, né? Às vezes as pessoas estão se perguntando aí, o que é uma terapia afirmativa? Então, essa área é uma área de estudos científicos da psicologia, né, que estuda as questões específicas da população LGBTI+, né? Então é importante exatamente por isso, porque vai ser um terapeuta que vai ser despido de preconceitos, vai ter conhecimento da cultura LGBT, das nuances de relacionamento e de vivências dessas Tudo, pessoas. tudo. É muito importante ter um profissional como você. E é muito importante ter um profissional como você no Amor. Faz toda a diferença. Bom, como ajudar então? Ah, será que a gente já respondeu essa pergunta? Não sei se você tem mais alguma coisa aí, mas como então ajudar essas pessoas que estão nessas relações? As pessoas que estão em relações abusivas. Pois é, pessoas que estão em relacionamentos abusivos, né, entre relações homoafetivas, assim. Isso. São pessoas que não têm apoio da família, né, assim, que estão isoladas. Se você é amigo e conhece as, né, pessoas que estão em relacionamentos abusivos e sabem, principalmente, que são pessoas que não são acolhidas pela família, né, que estão isoladas desse ambiente familiar, é, digamos assim, meta a colher um pouco, sim, sabe? Converse com seu amigo, né?
procure orientar, se coloque disponível a acolher, né, a dar abrigo, às vezes a ajudar a procurar emprego, né, porque existe abuso financeiro também, tem dependência financeira, né? Então, assim, dá todo esse apoio, né? A gente já fala aqui que a pessoa não sai, né, do relacionamento abusivo sem um apoio social. E aí Quase essas pessoas impossível. podem ser mais julgadas ainda, né? Porque estão sendo julgadas por estarem em um relacionamento abusivo e por serem pessoas, né, que estão em uma relação com outra pessoa do mesmo sexo. E essa questão do empoderamento financeiro, porque dependendo, né, às vezes até pessoas que estão às vezes mais no interior, a dificuldade às vezes de conseguir emprego por puro preconceito, né? Então é um ponto assim muito importante desse empoderamento financeiro mesmo. A terapia especializada, né? Total, super importante. Informação, que essa pessoa se empodere também, né? Estude sobre relacionamentos abusivos, leia sobre relacionamentos abusivos. E eu recomendaria, às vezes, também dar um Google, assim, sobre estresse de minorias, para poder entender também um pouco, né? Quais que podem ser as suas frestas emocionais que vêm sendo construídas aí ao longo, né? Dessa homofobia social que a gente vive, né? Então, acho que é um ponto importante, ler um pouco sobre isso para poder ajudar a se Estresse, autoconhecer. repete pra gente, estresse de minorias. Isso, estresse de minorias. Tem umas pesquisas bem interessantes que mostram assim como que algumas questões, né, psicológicas de autoestima, autoconfiança, enfim, são relacionadas aí com todo esse histórico de vivências, né, da LGBTfobia que nós, pessoas LGBTI+, passamos ao longo da nossa vida. Então, é algo que eu recomendaria também, que é importante, assim. Então, é uma violência invisível, né? Se já é pouco debatido socialmente, se a gente já, enquanto sociedade, está pouco preparado para entender, ajudar, acolher, informar pessoas que estão em relacionamentos abusivos hétero, imagina LGBTQI+, né? Uhum. Não está sendo Exatamente, discutido. exatamente. Outro dia eu fiquei um pouco chocado, assim, porque eu estava conversando com uma prima mesmo, que segue a Não Era Amor, e ela falou assim, nossa, eu achava, tipo assim, jovem, né? A gente às vezes vive numa bolha mesmo. Eu achava que a questão era só violência física, assim. Então, assim, eu tô chocada porque eu já passei por um relacionamento muito abusivo, né? E aí imagina uma população assim que não tem isso sendo muito falado e que as pesquisas mostram que a prevalência é do abuso psicológico, que acaba então sendo talvez mais difícil ainda de identificar e da pessoa perceber, de virar essa chavinha, né? Então por isso que é uma violência invisível, assim, porque não tem ninguém falando sobre, não tem políticas públicas, o movimento LGBT não discute essa questão, né? Inclusive, seria uma questão importante de se discutir, mas infelizmente não é uma pauta ainda dentro do movimento LGBT+, né? E é preciso, assim, falar sobre isso, inclusive dentro do movimento, né? Tratar Sim. essas questões. E assim, eu queria que você voltasse um pouco, ou que a gente falasse um pouco sobre a questão do machismo, né? Porque essa questão é uma recusa ao feminino independente do corpo, né? Queria que você Uhum. voltasse um pouco que relacionamentos abusivos em casais do mesmo sexo, a causa ainda é a nossa cultura machista do patriarcado. Uhum. Total. É, a gente reproduz muito, nós somos uma sociedade muito binária, né? Divide as coisas tudo em dois, né? Em caixinhas, em masculino, feminino, homem, mulher. Então a gente vai reproduzir essa lógica, né? Então, assim, a questão de gênero é uma variável importante em relacionamentos abusivos, né? Mas talvez não é a principal. É essa questão de relações de poder. E o que que a gente olha para relações de poder? Machismo, né? É uma questão de relação de poder, né? Então, assim, tem mulher lésbica machista, sim, assim como tem mulher heterossexual machista, assim como tem gay machista, né? O machismo, ele está na nossa sociedade. Ninguém nasceu desconstruído, né? Sendo educado nessa cultura machista e isso precisa ser, digamos assim, muito abordado e pautado, inclusive, assim, nessas relações, que seriam relações que, digamos assim, estariam mais predispostas, né, a desconstruir isso, né, a não fazer um casamento com essa lógica, né, mas mesmo assim a gente ainda reproduz e isso se faz presente, né, nos nossos comportamentos, às vezes não é também tão explícito, pode ser, né, mais sutil, mas isso acontece, isso está Sim. presente. Então a gente precisa desconstruir essa lógica,
né? Falar Perfeito. sobre machismo. É, não adianta negar o machismo, né? Negar o machismo só vai beneficiar quem está com mais poder, né? Não Uhum. adianta a gente negar, porque ainda tem muita gente que nega, né? Não adianta negar a homofobia, negar machismo, porque a gente só consegue lidar com as coisas que a gente reconhece. Exatamente. E aí eu acho que, inclusive, eu penso que o movimento LGBT tem que se aproximar um pouco mais dessa discussão, assim, sabe? Da discussão que o movimento feminista faz, né? Porque, inclusive, eu acho que é mais benéfico para todo mundo, sabe? E abarca meio que todo mundo. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Da gente Uhum. também olhar o antifeminismo, aproximar um pouco do movimento feminista. Eu acho que esse é um ponto muito importante que beneficiaria todos, assim, todos os grupos. Pensar um pouco, então, na questão do machismo, né? A gente teve uma pergunta na live da semana passada, do pessoal da Não é Não, né? Que eu fiz Uhum. com a Dani. E aí teve uma pergunta lá que eu falei assim: ah, não, vou perguntar para o Fábio, porque eu tentei responder, mas eu falei: ah, não é muito meu lugar de fala, vou perguntar para o Fábio, que está super inteirado, pesquisa isso, estuda isso há muito tempo, né? Homens trans têm muito medo de ser um homem machista, um cara machista. Comente. É um ponto Joguei, joguei. muito comum no consultório, homens trans falarem, assim, não foi uma nem duas vezes que eu escutei, sabe? Estou no meu processo de transição, fazendo terapia hormonal, e o meu maior medo é que eu seja um cara babaca, que eu seja um cara machista, né? Então, assim, eu acho que essa fala ela já vem, né? E ela aparece como um medo, como um receio, porque em algum momento da vida essas pessoas foram socialmente lidas, né, como mulheres, né? E aí elas sofreram o impacto desse machismo e perceberam como ele é tão forte na nossa sociedade, né? Então, assim, são pessoas que estão mais sensíveis a isso, e aí elas começam a se questionar: será que para mim poder reafirmar a minha masculinidade, né, agora que eu estou fazendo a minha transição, e que as pessoas vão me ver, né, fisicamente também como um homem, como que eu vou fazer? Né? E aí acontece que, assim, é muito bom, eu acho super legal essas pessoas apresentarem essa preocupação, porque já me coloca que elas estão mais avisadas. Então, chance Mas talvez olha de pra você receber. ver, eu vou só fazer um parênteses. É um medo de, de um homem trans que quando estava mulher, eu posso falar assim, tá certo? Falar isso tempo. Quando estava mulher, vivenciou isso na pele. Uhum, Então, assim, é exatamente. interessante ter esse medo e a simpatia, mas olha assim, é triste também ao mesmo tempo, né? Porque, né, viveu Vivenciou na aquilo pele. e tá com pavor de repetir, né? Faz Tem sentido para você noção que eu tô falando? tem noção do impacto que aquilo tem, né, na vida, né, dele. Sofreu. Exatamente. Então, enquanto esse homem, né, ele socialmente ainda não era visto como um homem por causa da expressão de gênero, né, fisicamente, como ele estava, ele sofreu isso na pele. Então, ele apresenta esse receio porque ele sabe, né, o impacto disso, ele não quer reproduzir, mas aí fica o questionamento: como então que eu vou reafirmar a minha masculinidade socialmente sem ser machista? Será que eu corro esse risco? E aí esse é um ponto, assim, né, que eu acho que a nossa sociedade está começando a caminhar nessa direção de encontrar, digamos assim, uma outra maneira de ser homem sem ser machista. Porque, infelizmente, socialmente, ser homem é ser machista, E aí né? a pergunta é: dá para ser homem sem ser machista? Dá para exercer a masculinidade sem ser machista, sem ser um abusador, sem essa masculinidade tóxica? Total, dá para ser. Dá para ser homem sem ser machista, né? E a gente precisa, inclusive, exatamente que esse caminho se fortaleça, né, cada vez mais, né, de homens que não são machistas, que não reproduzem, né, essa lógica machista. Então é totalmente possível, né? Mas essas pessoas podem sim, em algum momento, acabar reproduzindo o machismo, porque é o que a sociedade demanda muito, assim, né? O homem que não é tão machista, ou que é um pouquinho mais romântico, né? E aí as outras pessoas veem, aí já julgam, né? Ela tá apaixonado, né? É mulherzinha. Então, assim, essa pessoa já passou por uma série de discriminações. Aí fez a sua transição de gênero, né? Tá procurando aí ser lido socialmente como um homem, né? Que é como ele se sente. E aí pode ser que, assim, por mais dentro do que é socialmente considerado, né, masculino essa pessoa esteja,
se ele ainda não está reproduzindo o machismo, talvez ele não é tão homem assim, né? Então a gente precisa desconstruir o machismo e construir, a partir disso, uma nova masculinidade, digamos assim, né? E, inclusive, homens que estão nos assistindo, e as mulheres também, né? É isso, assim, estarem atentos a isso e não reproduzir essa lógica de que o homem que não está sendo machista é menos homem, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que inverter, né? Essa questão. Perfeito. Sou uma mulher lésbica e demorei para entender que mulheres reproduzem esse comportamento, porque isso acontece. Ótimo. Então, eu acredito que isso acontece pelo principal fato, assim, de ausência de representatividade, né? E pessoas não estarem discutindo esse tema. E aí tem, assim, um mito, digamos assim, cultural, que é homem é violento e mulher não é violenta, né? Tecnicamente, de forma geral, é um pouco essa mensagem, né? E, assim, mulheres praticam violência e tem homens também que não praticam, e vice-versa, né? Então, a ausência da representatividade e essa questão também de olhar muito para o homem como violento. Aí tem um casal de duas mulheres, vai dar super certo, porque não vai ter relacionamento abusivo, né? E tem, né? A violência acontece. Acho que são esses os principais pontos, assim. Fábio, e aí tem uma questão de que é mais raro encontrar feminicídio e homicídio nesses casos. Eu acho importante falar, né? Porque eu acho que o escalonamento ele se dá de uma forma diferente. Ainda é muito chocante quando acontece feminicídio com a mulher. Feminicídio é a última etapa do relacionamento abusivo, né? Sim. Esse é um ponto muito, muito bom que você lembrou, assim, pra gente comentar, porque já até me perguntaram também, e dois homens gays, assim, então, né? Porque são homens, a violência, principalmente física, né, também deve ser maior, né? E o que as pesquisas apontam é que não, né? Que o que predomina é a violência psicológica, né? E o homicídio ou feminicídio também é bem mais raro nessas relações. A Clara mandou uma pergunta aqui. Pode acontecer em um relacionamento que os dois sejam abusivos? Então, acho que essa questão, assim, é o efeito psicológico do abuso, né? Então, às vezes, digamos assim, você acha que os dois estão sendo abusivos, mas às vezes uma mulher, né, integrante do relacionamento abusivo ali, a vítima, ela pode começar a ter, digamos assim, comportamentos de abuso, né, nesse sentido de um contra-controle. O que eu estou querendo dizer? Para se defender, né? Ela já levou ali sofreu tanta violência que ela começa a reproduzir violência para se defender, né? Então ela pode, às vezes, agredir, né, psicologicamente ou até fisicamente mesmo, mas isso é um efeito psicológico do abuso. Isso, Né? perfeito. Fábio, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nada, eu que agradeço, foi ótimo. Foi muito importante sua fala, agradeço muito. Vamos fazer mais, com certeza. Na próxima, a gente quer trazer uma mulher lésbica para falar também desse lugar dela, né? E eu acho muito importante. Manda um recado aí, Fábio, para os fãs, para as fãs. Gente, muito obrigado pela presença. A gente vai fazer mais lives sobre isso, vamos trazer uma psicóloga lésbica, mulheres lésbicas. Tem muita coisa para a gente conversar. Combinado. Muito obrigada. E já se inscrevam, gente.